Bem-vindos ao episódio número 20 do Excel Português. Nesta lição nós vamos fazer um tratamento de texto. O texto, muitas vezes, quando nós temos listas, tabelas de dados enormes, com muitos nomes, em que queremos muitas vezes separar o texto faseadamente, podemos fazer de duas formas. Ou por intermédio do texto para colunas, aqui na opção dos dados, ou então por intermédio de formas quando o texto é complicado. Portanto, eu vou pôr aqui o meu nome, vou fazer exemplos práticos e simples para as pessoas perceberem como separar o primeiro do último nome. Portanto, aqui vou separar o primeiro nome e, por fim, o último. Portanto, vou fazer apenas uma forma para separar o primeiro nome, é uma forma relativamente fácil do conhecimento geral. Portanto, o que eu pretendo aqui é a palavra Rui, que é o primeiro nome. Como é que eu faço isto? Por intermédio de duas formas, o esquerda e o localizar. Portanto, o esquerda, nós utilizamos a esquerda para ele devolver o número específico de caracteres que nós pretendemos. Portanto, o texto que nós queremos selecionar é Rui Guerreiro. Selecionamos aqui e depois poderemos aqui sim quantificar quais são os caracteres que nós queremos à esquerda. Portanto, queremos 1, 2, 3. Queremos estes primeiros 3. Por intermédio de uma forma. Aqui um critério que nós podemos utilizar para aparecer os primeiros 3 caracteres, ou se for outro nome a mesma coisa, nós temos que identificar um espaço ou um hífen ou outro caractere qualquer para poder definir a forma. A forma é simples, é utilizar agora o localizar. O localizar serve para devolver a posição de partida de uma cadeia de texto, isto é, vai dizer que o espaço está na posição número 4, conforme vamos ver. Selecionamos aqui a forma localizar, o texto a localizar que nós pretendemos é este espaço que nós vemos aqui. Nós vamos colocar o espaço entre, como é texto, vamos pôr aqui entre aspas. Portanto, vamos para o outro critério que é o texto, continuamos no mesmo texto. E por fim, o que é que nós pretendemos? Eu vou só aqui fechar a forma e vou verificar aqui no texto, no texto, se carregar aqui no F9, vai-me devolver o número 4, que é a quarta posição, onde está o espaço em branco. Quando nós queremos os primeiros caracteres, os primeiros 3, só temos que selecionar, aliás, diminuir esta forma com menos 1, e ele vai devolver o meu nome. Portanto, estes são os primeiros 3 caracteres que nós queremos. Se carregamos aqui no F9, vamos ver que ele vai selecionar os 3 caracteres. Se puséssemos outro nome qualquer maior, iria ter exatamente o mesmo resultado. Portanto, agora queremos o último nome, Guerreiro. Guerreiro, eu tenho aqui duas formas de fazer, por intermédio das formas. Primeiro, vou utilizar o substituir e o localizar. Portanto, isto é um texto simples e estas formas são, para este exemplo, nem sequer eram necessárias. E vou ter aqui um problema. Ok. O que é que nós vamos fazer? Vamos utilizar aqui a forma substituir. Eu vou começar a substituir. O que é que ele vai fazer? O substituir. Ele vai substituir uma cadeia de texto que nós pretendemos. Portanto, o texto antigo que nós pretendemos substituir é este. É este o texto que nós pretendemos substituir. Qual é o número inicial? Nós queremos começar na posição número 1. E qual agora são os números de caracteres que nós queremos substituir. Portanto, nós queremos substituir estes primeiros 4 caracteres. Como é que fazemos? Vamos escrever outra vez a forma localizar. O texto a localizar, nós vamos identificar o espaço à mesma, como fizemos na forma anterior. Eu não sei se me enganei aqui, se dei mais um espaço.
Bem, assim já deve resultar. Portanto, no texto é o texto que nós pretendemos e o número inicial não importa, podemos pôr aspas, que é valor vazio, mas não vale a pena estar a pôr isso e identificamos, e tem que pôr mesmo aspas, para ele identificar o meu nome. Portanto, aqui a única diferença em relação à primeira forma é que não tivemos que colocar menos 1, porque menos 1 nesta forma, nós pusemos aqui menos 1 para dar 3 caracteres. Nós aqui queremos substituir estes 4 para ficarmos só com a palavra guerreiro. Portanto, outra forma de fazer é com a forma direita e número de caracteres. Número de caracteres, se nós fizermos que aqui é o número de caracteres, selecionamos o texto que nós pretendemos, ele vai nos dizer quantos caracteres esta célula tem. Tem 13 caracteres. O que é que eu quero fazer? Quero ficar com a última palavra ou o último nome. Então, isto aqui são 13 caracteres e a palavra guerreiro é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, nós queremos diminuir 13 menos os 4 que não pretendemos. Como é que vamos fazer? Vamos querer os 9 números à direita, os 9 caracteres à direita. À direita, a forma apresentada é a direita. O texto é aquele que nós pretendemos, que é sempre o mesmo. E depois vamos colocar aqui ponto e vírgula e vamos colocar aqui o número de caracteres. O número de caracteres é 13 menos os 4 que nós pretendemos. Portanto, os 13 nós já vimos que é na fórmula número de caracteres. Selecionamos aqui o número de caracteres. Fechamos. Menos. Agora vamos ter que fazer aqui uma diminuição dos 4 que nós pretendemos, que é a fórmula que utilizamos anteriormente. Portanto, é só repeti-la. É localizar. Ok. Vamos aqui o texto que pretendemos. O texto a localizar, que é o espaço no texto. E portanto o que já está feito. E o que é que ele vai fazer? Vamos fechar aqui a forma. Ele vai nos devolver o guerreiro à mesma. Portanto, essas são várias formas que nós podemos utilizar para este tipo de solução. Se nós pusermos aqui, em vez de Rui, pusemos outro nome, Manuel, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele aqui não fez, porquê? Porque esta forma não está bem. Eu devo ter feito aqui o F9 e ele só tem que fazer de novo a forma, localizar. Vou fazer outra vez o texto a localizar, que é o espaço. No texto nós pretendemos que é este. E depois aqui temos de diminuir menos 1. Eu carreguei no F9 e estraguei a forma. Portanto, Manuel é aquilo que nós pretendemos, que é a primeira palavra. Voltando ao Rui, ele vai devolver o Rui outra vez. Portanto, isto é muito simples. Mais simples seria se nós puséssemos aqui Ctrl C, se colocarmos aqui os valores, se fôssemos aqui aos dados, aos textos para colunas. No seguinte, se nós puséssemos aqui, eu já pré-defini o espaço, ele vai considerar aqui o espaço que existe para separar o texto. Portanto, ele já separou aqui. Portanto, aqui está uma forma muito mais rápida de fazer. O problema é quando este tipo de texto se complica, ou se tem muitas palavras, ou se tem muitos caracteres. Portanto, em próximos episódios vamos complicar um pouco mais isto, dar mais situações que já me aconteceram várias vezes, em que eu tive de tratar o texto sem ser por intermédio do texto para colunas. Portanto, até à próxima.